É tanta coisa para falarmos aqui nesse Além da Notícia de hoje. É um momento da história do Brasil encantadora, encantador este momento, e que hoje a gente, olhando para o país de hoje, a gente pode certamente pegar justamente esses exemplos e transportá-los com os homens de hoje, conosco que estamos hoje também aqui, sendo os responsáveis pelas mudanças que queremos fazer para que esse país seja o país dos sonhos de Deus também, com certeza. Professor Ayrton e irmã Sueli Belato, eu gostaria de perguntar o seguinte: a gente falou aqui de tantos nomes e exemplos de homens maravilhosos da igreja e também de fora dela, outros também admiráveis. Os irmãos Loscheider, que papel tiveram nisto? Dom Marcelo Pinto Carvalheira, que papel teve? Dom Pedro Casaldáliga, o que vocês podem trazer também de exemplos daquele período, da atuação desses homens naquele período, que deixaram, sobretudo, o rastro do amor e de uma vontade que moveu os corações? Os irmãos Loscheider, a família Loscheider, aliás, né, é de uma generosidade muito grande. E eu lembro de um fato que vocês vão lembrar também, quando Dom Loscheider, Dom Aloísio Loscheider, foi bispo no Ceará, depois já da CNBB, em outro momento, né? E eu lembro de um fato que aconteceu no presídio, e tinham pessoas em Fortaleza, e tinham pessoas aí correndo risco de sequestro, de ser... E ele se colocou no lugar, ele pediu para trocar, porque a vida dele se equivalia à vida daqueles tantos que era... E ele se coloca numa situação de risco muito grande pela libertação dos reféns e pelo diálogo. Então eu vejo que esses Loscheider tiveram um papel no diálogo fundamental para transpor, inclusive, dificuldades de conflitos. Eu me recordo, inclusive, Dom Ivo, quando o presidente da CNBB, no final da década de 70, foi ao gabinete do presidente, não me engano era Geisel, eu não sei quem era, e chegou lá, o desafiou, não é? Em uma reunião, porque ele estava cometendo algum... Foi a época da morte do Vladimir Herzog, onde ele ameaçava, onde o Geisel ameaçava que Dom Paulo Evaristo não deveria fazer nenhum ato em São Paulo, porque ele seria responsável se acontecessem mortes. E Dom Loscheider toma a iniciativa de ir ao presidente, então, militar, e dizer que não era Dom Paulo responsável, mas eram os militares que continuavam sendo responsáveis pelas mortes e desaparecimentos. Então, eles foram muito corajosos, né? E acho que a luta deles foi uma luta compartilhada, como disse, por um colegiado. O que se percebe também isso, que não era uma linha individual, não era um bispo profeta, era uma coerência de uma conferência dos bispos, que era uma referência para a América Latina. Por que nós vamos ter tantos irmãos da Argentina, por exemplo, que sofreu uma terrível ditadura também? Por que eles vão vir tanto a São Paulo procurar Dom Paulo Evaristo? Porque eles sabiam que aqui tinha uma conferência de bispos que também eles podiam buscar como um apoio de irmãos, né? Então... Muito bem. Bom, pode falar, professor. Eu já queria entrar na questão de João Paulo II, a vinda em 1980, mas vamos lá. Não, mas antes dela, porque eu acho que também faz o gancho para ficar, a referência ali ao aspecto regional latino-americano, como isso não foi só brasileiro, né? Foi um movimento nos dois sentidos que nos atingiu a todos os habitantes dessa pátria grande, como se diz. Escutando falar dos anos anteriores ao começo dos 80 no Brasil, eu lembrava era do Chile, né? A situação no Chile. Então, o papel do cardeal Silva Henriques, que também seguiu a mesma, que foi absolutamente decisivo. E decisivo lá nesse aspecto de romper com o medo paralisante, com a possibilidade e autoridade que tinha, tendo no começo também teve uma posição de frente contra o golpe, mas rapidamente, vendo as características do golpe de Pinochet, tomou uma posição e no contexto de uma igreja, de uma hierarquia muito mais conservadora que a brasileira. Então foi mais significativo. E termino, que entra
no gancho, porque a vinda do Papa nessa época no Brasil, eu ainda estava lá. Mas lembrar que o Papa foi também ao Chile de Pinochet. E lá foi absolutamente decisiva a presença dele também. Né? E a pergunta é justamente essa. Aqui, se me permite, Ronaldo, em São Paulo, o João Paulo II recebeu os operários no Pacaembu ou no Morumbi. Eu me esqueço agora qual dos dois estádios de São Paulo. Lembro que minha família esteve presente, né, nesse estádio, no ginásio creio que foi o Pacaembu, que ele recebeu só os operários. E recebeu de Valdemar Rossi uma carta onde ele denunciava a tortura, o que estava acontecendo aqui no regime militar. Você veja, nós estamos ainda em 80. Em 80. Ainda faltam 5 anos para chegarmos ao início da transição democrática formal. E nesse auge vem o Papa João Paulo II e ouve aqui no Brasil o que nós estávamos vivendo. Esse papel, que foi um papel também muito importante realizado pela Igreja na denúncia das violações de direitos humanos que aconteciam aqui e da solidariedade que nós recebemos de outras igrejas, de outros povos que reclamavam perante as cortes interamericanas, a Corte Internacional de Direitos Humanos, as violações que estavam ocorrendo pelo regime militar. Então, eu acredito também que ajudou certamente naquele fôlego que nós precisávamos para ajudar a continuar contribuindo pela derrocada do regime militar. E este encontro dele com operários, ele receber esses representantes, tomar conhecimento de todas essas causas, mais que uma força, certamente foi um grande impulso que a visita dele deu para essas pessoas que já estavam engajadas nessa luta e certamente influenciou a outros a se engajarem mais ainda, tanto que o movimento pelas diretas se tornou algo insustentável depois. Eu não fui ao estádio nesse encontro com os operários, porque eu fui para o encontro dos religiosos com ele. Ele teve um encontro no Inhambi só com os religiosos e não dava tempo. Lembra de algo que ele falou, irmã? Olha, eu lembro da comunicação, da afetividade, do carinho e o agradecimento com a vida religiosa. Ele não falou da vida religiosa no Brasil, mas falou com a vida religiosa como um sacramento no mundo. Perfeito. Bem, eu quero agora entrar numa outra questão importantíssima também. Nós estamos vendo aqui sempre essa presença da religião na vida política. Foi sempre uma relação assim, de incômodo, e eu não vejo isso como negativo, mas como positivo, a religião, a igreja incomodando os homens do poder no sentido de que não se desviem do caminho certo? Foi sempre uma relação assim, irmã? Eu acho que sempre foi assim. Eu acho que se a gente pegar a história da igreja, nós viemos para incomodar. Nós não viemos para acomodar nem para agradar ninguém. Nós viemos para cumprir um papel de sinal no mundo, de ser fermento na massa, de ser sal, né? E o sal nem sempre é o mais agradável, depende da quantidade que se vai, dos equilíbrios que tem que ser feito. Então, nós não estamos aí porque nós queremos ser um partido de cristãos. Longe disso. Seria muito ruim pensar que dentro, e eu gosto muito de um aprendizado que eu tive, Ronaldo, também, aí lá com os cearenses, que eles diziam no tempo de Dom Fragoso, um outro grande profeta, Dom Fragoso, que nós temos 3 ferramentas no mundo, né, no mundo das organizações. Nós temos, para trabalhar na roça, eu tenho o rastelo, eu tenho a foice, eu tenho a enxada. Eu não posso usar as ferramentas para fazer serviço um do outro. Eu não pego um rastelo para cortar a árvore e nem pego uma foice para carpir mato, né? A mesma coisa na vida civil. Eu tenho o sindicato, eu tenho o partido, eu tenho a igreja. Eu não posso pegar a igreja para fazer o serviço do partido e nem pegar o partido para fazer o serviço da igreja. Eu estrago as ferramentas se eu fizer isso. Então, não desejo, não quero ser uma militante cristã participando de um partido de cristãos.
Não, eu tenho meu direito civil e eu sei onde eu exerço e como eu devo exercer. E eu tenho a minha igreja, que amo, professo e quero que ela se aperfeiçoe de acordo com o reino de Deus, com as regras do Evangelho, que ela tem uma outra missão. A missão dela não é fazer nem papel do sindicato nem de partido político, mas ela é sinal. Aonde tiver um cristão, ele faz a diferença, porque ele é ético, porque ele procede da forma do Evangelho, mas não porque ele está ali professando uma sigla. Eu vim aqui em nome da Igreja Católica Apostólica Romana. Professor Ayrton, nós temos hoje um Papa chamado Francisco, que já foi cardeal Bergoglio de Buenos Aires e que também incomodou por lá, não é? E não foi pouco o incômodo que causou. A relação é sempre esta? Eu acho que sim. Eu estava pensando, inclusive agora no que dizia a irmã Sueli, de que mesmo quando a hierarquia da igreja, em alguma situação particular, não cumpre esse papel, a diversidade da igreja faz com que esse papel termine existindo e atuando, né? E então há uma correção de rumos. Isso também aconteceu com absoluta clareza na criação de Ação Popular. Estava lembrando de um outro religioso que teve pelo Brasil, que marcou muito essa geração, que ele dizia coisas do tipo: Deus não é mentiroso como uma certa paz social. Né? Isso tinha uma força muito grande e o colocava em conflito contra os setores mais conservadores que podem e existem também. Né? Bom, mas voltando ao Francisco, Papa Francisco, então, eu acho que é os meros gestos do Papa Francisco abrem um momento diferente e positivo. Acho que exatamente nos 50 anos do Vaticano II, de novo... Eu tenho certeza que vocês dois aqui, que viveram essa história, que estamos falando dessa história tão viva ainda, olhando para esse papo de hoje, de uma satisfação tão grande, não é? É uma festa. Eu acho que é um momento de muita euforia, assim, no sentido positivo, de dizer que irmão que nós tivemos, que recebemos, que ganhamos, que fala primeiro uma linguagem latino-americana, né? É a primeira vez que essa grande pátria tem um representante nosso e um representante que vem dos setores comprometido, que é um homem que sabe o que significa andar de um ônibus cheio, o problema da condução, do transporte, que nos está convidando a cada dia a fazer uma reflexão sobre nós mesmos, sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, né? E nos convidando a reanimar para agir no mundo. Acho que esse tem sido um momento muito privilegiado e nós estamos esperando por ele aqui com muita felicidade. É isso que eu quero perguntar-lhes. Agora, para encerrar o nosso programa, estamos nos minutinhos finais. O que vocês pensam que a vinda de Papa Francisco pode trazer a este Brasil de hoje, com esta crise moral, ética, que está não só aqui, mas que está em tantas partes do mundo, mas falando daqui, que contribuição pode ser essa visita do Papa? Peço a vocês uma síntese breve. Tentarei. A gente espera muito, mas eu espero primeiro que ele faça uma sinalização pela não repetição das violações de direitos humanos. Que aquilo que aconteceu nas ditaduras não continue repetindo nas prisões e nas formas de agir contra a população pobre nos dias de hoje. Que a gente possa reconhecer também os nossos profetas e os nossos mártires que apontam um caminho de justiça, de ética, de conduta, como Monsenhor Romero.
Então, eu acredito que ele poderá trazer para nós um grande momento de entusiasmo na nossa fé, da nossa juventude tão sofrida, desempregada, muitas vezes perdida nas informáticas, aí achando que os meios eletrônicos pode ser a solução das relações e que a gente sabe que não é. Professor. De novo, sobre esse ponto, eu não tenho nada que acrescentar. Concordo em gênero, número e grau. Queria aproveitar esse minutinho, então, para dizer que isso que a gente esteve lembrando aqui tem sido muito esquecido. Tem sido muito esquecido nas novas gerações e inclusive, nos bispos mais jovens também. E então, esse movimento que, nesse momento, se expressa num nível na Comissão da Verdade, também nos leva a um esforço de recordar esse papel, pensando nas tarefas atuais e futuras. Então, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz desencadeou um processo que chamamos de memória e compromisso, que abre o seu trabalho agora no mês de junho, 26 e 27 de junho, com um seminário nacional, que depois será seguido por 5 seminários regionais, e que visa a publicação de livro, DVD. Estamos nessa casa. Em todo esse processo, queremos recordar o papel da canção, da música, também, como animadora e tradução de todos esses processos. Pois bem, e queríamos aproveitar para convidar que a participação. Basta ligar para Vamos colocar todas essas informações sobre esse seminário, então, na nossa página na internet. As pessoas podem acessar ali. Isso, ótimo. Perfeito, perfeito. Ótimo. Olha, eu quero agradecê-los imensamente e queria encerrar esse programa aqui com aquela frase. Enquanto a senhora falava, irmão, fiquei pensando aqui naquela frase daquela canção que diz assim: comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar com a força sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez e lugar. Se somos cristãos, viemos para incomodar e incomodar com o nosso amor. Muito obrigado, fiquei muito contente de recebê-los aqui. Até um próximo encontro. Até o próximo encontro. E a você Obrigado. que nos acompanhou também, obrigado e fique com Deus. Entre na nossa página na internet, além da notícia.net, um conteúdo exclusivo sobre o programa e as informações sobre este seminário que acontecerá agora em junho. Fique com Deus, grande abraço, boa noite, bom sono, até o próximo programa.